Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a segunda razão para se crer na Bíblia. E a segunda razão é que foi a Bíblia quem moldou a sociedade, moldou o mundo em que vivemos hoje. Os valores que a sociedade tem, aquilo que a sociedade, que o mundo acredita positivamente, foi a Bíblia quem moldou. Como assim? Vejam bem, toda sociedade, uma reunião de pessoas, nações, cada país, ela possui uma lei, possui uma regra que dirige ela, que faz com que as coisas funcionem perfeitamente, ou funcionem bem, não vamos dizer assim perfeitamente. Exemplo, precisa-se ter uma lei para dizer o que você pode ou não pode fazer. E se você fazer o que não se pode, existe uma punição. Se você fazer aquilo que pode, você está fazendo o que é direito seu. Muito bem. Mas existem valores que já vêm impregnados na própria pessoa. Não precisa uma nação dizer, não precisa uma religião dizer, não precisa ninguém dizer para ela que aquilo é errado, que aquilo não se pode fazer, ou também o que aquilo se pode fazer. Automaticamente ela já sabe. Por quê? Porque isso é o valor agregado da nação ou do lugar onde ela vive. E existem esses valores automáticos na pessoa, existem valores que são universais. Vamos dizer assim, ou não podemos também globalizar tudo, porque sempre vai ter pequenas facções, pequenos grupos de pessoas que não acreditam naquilo, apesar de quase o mundo inteiro acreditar. Enfim, o que são esses valores? Valores é o que rege uma pessoa, o que diz para ela o que é certo, o que é errado, o que ela pode fazer, o que não pode fazer. Então, esses valores universais que nós temos como ser humano, que nós temos hoje, eu vou falar algumas para vocês aqui, e vocês vão até pensar assim, nossa, mas isto é óbvio. Mas óbvio por quê? Exemplo, o homicídio. Em qualquer lugar, ou em quase todos os lugares que você for, homicídio, todo mundo sabe que não pode, que é errado. Não precisa uma religião dizer que aquilo é pecado, não existe não precisa uma lei do local para dizer que aquilo é errado e haver uma punição. É certo que há uma punição para isso, mas a pessoa que pratica isso, ela já sabe que não é certo. Prostituição, apesar de que algumas coisas a gente vai falar que os valores hoje estão sendo invertidos. Existe uma briga muito grande, por quê? Porque valores que geral, é de toda uma nação, de todo um povo, ou de todo mundo, vamos dizer assim, algumas pessoas elas estão querendo inverter esses valores. E existe uma briga muito grande a respeito disso. Nós temos aí, por exemplo, o incesto, a pedofilia, sacrifício humano, tudo isso que hoje nós temos como errado para nós, nossos valores, nosso modo de ser já diz que isso não se pode. Mas da onde que vem isso? Da onde que nós entendemos que isso não pode? É exatamente o que nós estamos falando. É a Bíblia quem diz isso. A Bíblia, ela prega, tanto o Antigo Testamento, ela vem, a época dos judeus, a época da lei, ela prega o judaísmo. Já o Novo Testamento, o cristianismo. Mas além de isto, cristianismo significa seguir aqueles que seguem a Cristo, os cristãos. Segue o quê? Os ensinamentos de Cristo. Então, todos esses ensinamentos, eles foram moldando o mundo. Então, o mundo, ele globalmente, vamos dizer assim, na maior parte, ele é cristão. Mesmo que a pessoa não professe qualquer tipo de religião. Mesmo que a pessoa seja de uma religião que não seja o cristianismo. Os valores cristãos vai estar impregnado nela.
Mas da onde vem isso? Vem da própria Bíblia. Existe, nós, como eu falei, nós estamos vivendo um tempo hoje de a inversão de valores, épocas mais remotas, antigas, alguns valores era geral, como, vou dar um exemplo para vocês aqui, a virgindade, principalmente a da mulher. Nossa, a pessoa não precisava ser cristão, não precisava ser de outra religião ou professar qualquer tipo de religião, se tinha como um valor. Hoje já está banalizado, vamos dizer assim, é indiferente. Então veja que alguns valores que a Bíblia prega e que foi impregnado nas pessoas como valor, hoje está havendo uma inversão. Mas existem muitos valores fortes ainda que qualquer um vai entender que não se pode fazer. O incesto, por exemplo, existia uma época em que mãe casava com filho, irmã com irmão e assim vai. E a Bíblia foi moldando isso. Nós fomos olhar na história, muitos missionários cristãos, países cristãos, principalmente a Europa, a Inglaterra, onde o cristianismo foi um país cristão, ali que começou a pregar o evangelho, foi pouco a pouco as pessoas entendendo que esses valores eram importantes. E depois de muito tempo se passar, não sabia de onde surgiu esses valores, as pessoas começaram, aprendiam que esses valores eram importantes. Mesmo não sabendo a procedência, quem que disse isso? Da onde vem isso? Quem que surgiu? Quem que diz? Mesmo não conhecendo a Bíblia, sacrifício humano, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, todas as religiões, menos o judaísmo e o cristianismo, eles praticavam sacrifício humano. Todas as outras religiões se adoravam outros tipos de deuses e parte do rito da adoração dos ritos que se tinha na época lá fazia parte do sacrifício humano. E as pessoas achavam o quê? Perfeitamente normal. Você matar crianças, virgens. Existia algumas virgens da época que elas se sentiam honradas de morrer pelo seu Deus. Que para muitas pessoas e para a grande maioria hoje, isso é inconcebível. Mas o que fez com que isso fosse impedido, que as pessoas começassem a entender que isso era uma pura ignorância, sacrificar um ser humano, que qualquer Deus que ele acreditasse não ia querer isso? Foi a própria Bíblia. Um dos últimos países a serem evangelizados e a entenderem isso, e a própria lei impedir isso, foi a Índia. A Índia, para vocês terem uma ideia, havia um rito deles da religião do hinduísmo, e hoje pode ser que ainda algumas religiões pratiquem, o próprio hinduísmo pratique sacrifício humano, mas escondido. Porque qualquer um que vê vai se escandalizar, vai achar aquilo horrível, vai procurar as autoridades. Mas na Índia, até um certo tempo, a mulher casava-se com o marido eternamente. Se o marido morresse e a mulher ficasse viva, ela era queimada e enterrada juntamente com o marido. Era um sacrifício humano, era uma coisa que era perfeitamente normal. Sacrificar crianças aos deuses deles. Então, gente, só para vocês entenderem, então, se nós formos procurar a fundo isso e entender que esses valores impregnados a toda uma nação que moldou a todo um mundo, toda uma nação, não, a várias nações que moldou o mundo, são valores que vieram da Bíblia. E as pessoas, elas desconhecem isso. Elas nascem, elas crescem, elas aprendem, elas entendem que isso não se pode praticar, e elas não sabem de onde surgiu. Claro que para quem pratica, de repente, conhece a Bíblia, pratica fortemente o que diz a Bíblia, isso é mais forte. Mas, mesmo
sendo mais forte para aqueles que praticam a Bíblia, muitos valores daqueles que não desconhecem a Bíblia, que não são cristãos, que não professam qualquer religião, elas entendem também. Então, gente, isso aí é o nosso segundo vídeo. Vou fazer ainda mais 5 vídeos, são um total de 7 vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam do que a gente falou isso. Peço desculpas se de repente eu falei em alguma coisa aqui, mas qualquer dúvida é só me perguntar. Tchau.